O etileno glicol é um aditivo utilizado no radiador dos carros para impedir que a água lá dentro congele, principalmente em países frios, mesmo que a temperatura chegue a 0 °C. Quer saber por que isso acontece? Então fica comigo. Hoje nós vamos estudar as propriedades coligativas. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você deixar aquele like aqui nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Isso me ajuda bastante, não custa nada para você, mas vale muito para mim. Então bora lá! Eu sou o professor Eduardo Souza e vou te ajudar a aprender Química de uma vez por todas. Gente, além de colocar aditivos no radiador dos carros em locais frios para que a água não congele, também é muito comum em nossas casas que a gente adicione sal no cozimento dos alimentos. O sal, além dele dar sabor para o alimento, ele também vai facilitar o processo de cozimento. Por quê? Porque o sal faz com que o ponto de ebulição da água fique mais alto. Isso faz com que a água ferva a uma temperatura mais alta, que favorece o cozimento dos alimentos. Esses dois processos que eu falei para vocês, que eu comentei, esses dois processos que são observados no dia a dia, são exemplos de propriedades coligativas. E em que consiste essas propriedades coligativas? Quando eu adiciono um soluto não volátil em um solvente, vai ocorrer uma alteração nas propriedades físicas desse solvente. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o soluto vai interagir com o solvente por meio de interações intermoleculares e essas interações é que vão fazer com que sejam alteradas as propriedades do solvente, tá certo? E o estudo das propriedades coligativas ele se divide em tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Parece nome de exame, né, que a gente faz no hospital, não é mesmo? Acho até engraçado esses nomes. Mas nós vamos começar pela tonoscopia e vamos seguir nessa ordem. Tonoscopia. O que é a tonoscopia? Quando você adiciona um soluto não volátil no solvente, vai acontecer um abaixamento da pressão de vapor desse solvente. Se você sabe o que é pressão de vapor, você deve estar entendendo do que eu estou falando. Mas se você ainda não sabe o que é a pressão de vapor, eu explico para você. Quando você tem um líquido, né, uma substância no estado líquido, essa substância ela vai estar em equilíbrio com o seu estado gasoso. Tá? Lá no limiar, lá na divisão entre o estado líquido e o estado gasoso, você vai ter moléculas que estão no estado líquido passando para o estado gasoso e moléculas que estão no estado gasoso passando para o estado líquido. E é isso que eu estou representando aqui nesse diagrama. Olha só, você tem várias moléculas aqui embaixo que estão juntinhas, que estão no estado líquido, várias aqui em cima que estão no estado gasoso e tem uma transição entre essas duas fases. Esse vapor que fica aqui sobre o líquido, ele tem uma pressão, ele faz uma pressão sobre o líquido, tá certo? E é isso que é a pressão de vapor. E vocês têm que saber o seguinte, que quanto maior for a pressão de vapor do solvente, né, da substância, quanto maior for a pressão de vapor, mais volátil ele é. E quanto menor for a pressão de vapor, menos volátil ele é, tá bom? Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil. Quanto menor a pressão de vapor, menos volátil, tá certo? Entendido isso, tenho que falar para vocês que a tonoscopia ela vai depender da concentração das partículas que estão ali. Não vai depender se é sal de cozinha, se é hidróxido de sódio, se é ácido clorídrico. A única coisa que vai depender é da concentração, tá bom? E aí, vocês têm que observar que quando eu tenho um soluto que é molecular, esse efeito da tonoscopia ele vai ser menos pronunciado do que quando eu tenho um soluto iônico. Por quê? Porque o soluto molecular ele não se divide, ele não se ioniza. Digamos que eu tenho aqui o açúcar que eu coloco ali no café, né? Se eu colocar 1 grama de açúcar em 100 ml de água e colocar 1 grama de sal de cozinha em 100 ml de água, o efeito tonoscópico ele vai ser mais expressivo no que eu coloquei o sal de cozinha,
e eu explico para você o porquê. Porque os solutos moleculares eles não se dividem, eles não se ionizam. Então, se eu tenho 1 mol de um soluto molecular, eu vou ter 1 mol de soluto molecular, especificamente aquela quantidade de partículas, né? Que é 1 vezes 10 a 23 partículas. Agora, se eu coloco um soluto iônico como o NaCl, se eu coloco 1 mol, vai ser 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-, tá? Por quê? Porque ele se divide, tá? Eu tenho 1 mol de NaCl, ele vai se dividir em 1 mol de Na+ e 1 mol de Cl-. E aí a gente vai acabar tendo 2 mols de partículas dissolvidas ali naquele líquido. E aí o efeito tonoscópico vai ser mais expressivo nos solutos iônicos, tá bom? E é uma forma da gente calcular esse efeito tonoscópico, essa tonoscopia, que é através da lei de Raoult. O que a lei de Raoult nos diz? Que a pressão de vapor da solução ela vai ser proporcional à fração molar do solvente, tá? Fração molar do solvente. Para quem não sabe o que é fração molar, é o número de mols do que eu estou querendo, né? Sobre o número de mols total da solução. O número de mol do soluto ou do solvente sobre o número de mol total da solução, vezes a pressão do solvente puro. Isso daqui pode parecer um pouco abstrato, mas nós vamos fazer um exemplo que é para ilustrar melhor esse cálculo. Bora lá. Ó. Sabendo que a pressão de vapor da água pura, a 25 graus Celsius, é igual a 3,2 kPa, preveja a pressão de vapor a 25 graus Celsius de uma solução de 0,2 mol de sacarose em 1,80 mol de água. Utilize a lei de Raoult. O que a lei de Raoult diz? Que a pressão de vapor vai ser fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Vamos fazer esse cálculo. Primeiro, vamos calcular a fração molar do solvente. Fração molar vai ser... Eu tenho 1,80 mol de água. Lembra que é a fração molar do solvente, não do soluto. Então, eu tenho que colocar aqui 1,8, né? Dividido pelo número de mols total da solução, que é 1,8 mais 0,2 vezes 3,2 kPa. Esse P aqui é maiúsculo, peraí. Quilopascal. P vai ser igual a 1,8 dividido por 1,8 mais 0,2 dá 2. Então, 1,8 dividido por 2 dá 0,9 vezes 3,2 quilopascal. E eu temo escrever o P minúsculo. Quilopascal, tá bom? Isso aqui vai dar 2,88 quilopascal. Consegui calcular a pressão de vapor, né, da solução com 0,2 mol de sacarose e 1,8 mol de água. Bom, a ebulioscopia, o que vai acontecer? Isso daqui trata da substância no seu ponto de ebulição, tá bom? Quando é que uma substância vai entrar em ebulição? Quando a pressão de vapor dela se igualar à pressão atmosférica. Isso vai acontecer essa ebulição, essa passagem do estado líquido para o estado gasoso. Sabendo que a adição de um soluto não volátil ela afeta a pressão de vapor, com certeza ela vai afetar também o ponto de ebulição da substância, tá bom? E a ebulioscopia é justamente isso. É quando a adição de um soluto no solvente altera o ponto de ebulição desse solvente. E aí o exemplo que eu trouxe para vocês, logo no comecinho da aula, foi a questão do cozimento dos alimentos, né? Quando você adiciona ali o sal na água, você pode até fazer esse teste aí na sua casa. Você coloca uma panela para ferver. Quando essa água estiver fervendo mesmo, em ebulição, de verdade, você pega e joga uma colherzinha de sal ali. O que vai acontecer? A água imediatamente ela para de ferver, tá certo? E isso é porque vai acontecer interações entre o soluto e o solvente que vão fazer com que o ponto de ebulição desse solvente suba, tá bom? Ele vai subir de forma significativa. E eu posso calcular
esse efeito ebulioscópico por meio dessa fórmula aqui, ó, ΔTE é igual a KE vezes C vezes I. E eu vou mostrar para vocês o que é cada uma dessas variáveis. Ó. ΔTE é a variação da temperatura de ebulição. O KE é a constante ebulioscópica, que ela é específica para cada solvente. Geralmente isso daí vem tabelado nas questões. O C é a molalidade. Para quem não sabe o que é a molalidade, molalidade é o número de mols dividido pela massa da solução. É o número de mols do solvente do soluto dividido pela massa da solução. E o I, que é o fator de Van't Hoff. Esse fator de Van't Hoff é outra formulazinha que a gente tem que calcular. O que é o fator de Van't Hoff? É 1 mais alfa vezes Q menos 1, onde esse alfa aqui é o grau de ionização. Que vem também tabelado nas questões. A questão vai te dizer, ele é 0,85 grau de ionização, é 100%. Tudo vai vir tabelado. E esse Q aqui é a quantidade de partículas que são geradas a partir de uma molécula, tá? Quantidade de partículas geradas a partir de uma molécula. Como é que eu sei isso? Digamos que eu tenho aqui o NaCl. Você sabe que o NaCl, quando ele se ioniza, ele vira Na mais Cl menos. Então, uma molécula gera duas partículas. E é isso que você vai colocar aqui nesse Q, tá? Menos 1. Entendido? Então, é só isso, tá bom? Só isso. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo para ilustrar um pouquinho melhor esse processo. A crioscopia. Se a adição de um soluto não volátil afeta a temperatura de ebulição, ela também vai afetar a temperatura de congelamento, a temperatura de fusão, tá bom? Quando eu adiciono ali um soluto não volátil, a temperatura de fusão vai ser mais baixa, a temperatura de congelamento vai ser mais baixa. E aí a gente tem alguns exemplos no nosso dia a dia, como um exemplo que eu fiz lá no meu Instagram, né? Eu coloquei 2 recipientes, um com água pura e o outro com água com sal, e aí nós observamos que o recipiente que tinha água pura, ele congelou antes do que tinha água com sal. E isso também acontece pelos mesmos motivos do que a gente observou nas outras propriedades coligativas, por causa da interação ali entre o soluto e o solvente. Um exemplo bem legal que tem desse conhecimento, da aplicação desse conhecimento, é que nos lugares frios, além de você adicionar lá uma substância no radiador dos carros para a água do radiador não congelar, também é muito comum que quando as pistas estão cobertas de gelo, né, que fica bastante escorregadio, vai passar um carro ali do governo que vai jogar sal em cima daquele gelo. Quando você joga sal em cima do gelo, você vai diminuir a temperatura de congelamento da água. E o que vai acontecer com o gelo? Ele vai derreter e vai virar água. Aí você consegue limpar a pista para que os veículos consigam trafegar normalmente. Como é que eu calculo o efeito crioscópico? É de forma semelhante ao cálculo do efeito ebulioscópico. Só muda que aqui é temperatura de congelamento e essa constante aqui é a constante crioscópica e não ebulioscópica. Tá certo? Olha só, ΔTC é a variação da temperatura de congelamento, que é o que eu vou descobrir. O Kc é a constante crioscópica, que é específica para cada solvente. O C é a molalidade e o I é o fator de Van't Hoff, tá certo? Que a gente já sabe o que é o fator de Van't Hoff. É 1 menos alfa vezes Q menos 1, onde alfa é o grau de ionização e o Q é a quantidade de partículas geradas a partir de uma molécula, tá bom? Do soluto. E agora vamos fazer um exemplo aqui.
Uma solução foi preparada dissolvendo-se 1,2 mol de sacarose em 3 kg de água. Calcule a temperatura de ebulição da água na solução. Dados: a temperatura de ebulição da água é 100 graus ou 373 Kelvin e a constante ebulioscópica é 0,51 Kelvin vezes quilograma por mol. Vamos escrever aqui a nossa fórmula. Ó. Delta TE é igual a Kc vezes C vezes I. Vamos escrevendo aqui, ó. Delta TE vai ser igual a... Quem é Kc? 0,51. Quem que vai ser a molaridade? Ó, eu tenho 1,2 mol de sacarose dividido em 3 kg de água, ou dissolvidos em 3 kg de água. Lembra lá que a molaridade é número de mol do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Então, vai ser 1,2 dividido por 3, que vai dar 0,4. Né? 1,2 dividido por 3 dá 0,4. É 0,51 vezes 0,4 vezes o fator de Van't Hoff. Olha só, vamos calcular aqui. Fator de Van't Hoff é igual a 1 mais alfa, que multiplica Q, menos 1. Gente, a sacarose ela é um composto molecular, né? Ela é um composto molecular. E ele não se ioniza. Logo, esse alfa aqui dele é zero. Sendo esse alfa zero, esse termo aqui que está multiplicando zero também é zero. Logo, o grau de ionização dele vai ser igual a 1. Aliás, o grau de ionização não, o fator de Van't Hoff dele vai ser igual a 1, porque a ionização é zero. Agora é só a gente calcular aqui o delta TE, que vai ser igual a 0,51 vezes 0,4, que vai dar 0,2. Essa aqui é a variação da temperatura de ebulição. Porém, ele está perguntando para a gente a temperatura de ebulição da água na solução. Sendo que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, é só eu pegar essa variação e adicionar, né? A temperatura de ebulição vai ser igual a 100 mais 0,2, que dá 100,2 graus Celsius. Aí você pode me perguntar, professor, mas aqui na constante ele está te dando em Kelvin. Porém, o Kelvin e o grau Celsius, eles são uma escala que está na mesma dimensão, tá bom? Então, uma variação de temperatura em Kelvin, ela equivale a uma variação de temperatura em graus Celsius, tá bom? Eles fazem parte da mesma escala, tá bom? A escala Celsius está dentro da escala Kelvin. Eu não poderia fazer isso se essa temperatura estivesse em graus Fahrenheit, porque a escala é diferente, beleza? E a osmoscopia ou pressão osmótica. Você já percebeu que quando você coloca uma salada, você faz uma salada ali, coloca um sal, depois de algum tempo, você coloca ela na geladeira, os vegetais vão ficar todos murchinhos, né? E vai ficar uma água ali naquele meio, né? Os vegetais vão estar imersos ali numa água, tipo um caldinho que fica ali na salada. Isso daí acontece por causa de um fenômeno chamado osmose. E o que é a osmose? É quando você tem dois meios que estão separados por uma membrana semipermeável, que no caso aí do exemplo que eu dei pode ser ali a membrana celular dos vegetais. Membrana celular não, a parede celular dos vegetais. Em que essa parede celular ou essa membrana só vai deixar passar o líquido, o solvente, mas não deixa passar o soluto, você vai ter uma transferência do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por que isso acontece? Que é uma tentativa do sistema de se equilibrar, tá bom? Ó, você vai ter sempre uma migração aqui do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, quando você tem esse sistema separado por uma membrana semipermeável. E esse conhecimento, ele tem muitas aplicações lá na biologia, tá bom? A gente vai ter lá na bomba de sódio e potássio, que acontece lá nas nossas células. Vai ter também nos sistemas de transporte de fluidos nos vegetais, né, nas árvores.
Vai ser uma ótima, uma linda aplicação desse conhecimento da osmoscopia ou pressão osmótica. Mas o que é a pressão osmótica? O que é a pressão osmótica? Quando você tem um sistema em que está acontecendo osmose, eu posso aplicar uma pressão do lado para onde o solvente está fluindo para tentar impedir essa transferência de solvente para esse lado do mais concentrado, né? Do lado de maior concentração. E aí essa pressão aqui que eu tenho que aplicar do lado de maior concentração para impedir a migração de solvente é a pressão osmótica, tá bom? E aí eu posso calcular essa pressão osmótica por meio dessa fórmula aqui, ó. Π é igual a C vezes R vezes T vezes I. Outra coisa que vocês têm que saber é que quando eu tenho duas soluções que estão separadas por uma membrana semipermeável, se as duas tiverem a mesma concentração, se duas soluções não, uma solução em que tem concentrações diferentes, estão separadas por uma membrana semipermeável, o lado que tem maior concentração é chamado de hipertônico em relação ao outro, o outro lado. E o outro lado que tem menor concentração, ele é chamado de hipotônico. Se os dois lados já tiverem com a concentração igual, vai ser chamado de isotônico. Os dois lados vão ser isotônicos. E vamos ver o que quer dizer cada uma dessas variáveis aqui na pressão osmótica. O π é a pressão osmótica, o C é a concentração em mol por litro, o R é a constante dos gases e o T é a temperatura em graus Kelvin e o I é o nosso conhecido fator de Van't Hoff, que está aí em todas as equações, tá bom? E a gente vai fazer um exemplo, um exercício sobre esse tema aqui, que é para fixar ainda melhor o conhecimento de vocês. Vamos lá, ó. Considere uma solução saturada de cloreto de sódio e determine a pressão que deve ser aplicada ao sistema para dessalinizá-la a 25 graus Celsius. Ele dá vários dados aqui, ó. Solubilidade de cloreto de sódio em água é 35,9 gramas por 100 ml. A massa molar do sódio é 23 gramas por mol. Isso aqui é Cl. Se for só C. A massa molar do Cl, do cloro, é 35,5 gramas por mol. O R, que é a constante dos gases, é 0,082 litro Kelvin mol a menos 1. Tá bom? Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Vamos colocar primeiro aqui a fórmula da pressão osmótica. Π é igual a C vezes R vezes T vezes I, que é o fator de Van't Hoff. Como é que eu vou calcular essa concentração? Primeira coisa que eu tenho que saber é o número de mols. Quanto é de NaCl que está aqui nessa solução? Ó, ele está falando que ela está saturada. Quando a solução está saturada, a gente viu lá na nossa aula sobre soluções, quer dizer que a quantidade de soluto que está dissolvido no solvente está no seu máximo, né? Que é o seu coeficiente de solubilidade, que no caso aqui ele está dando que a solubilidade do cloro é 35,9. Se ela está saturada, então a quantidade é 35,9. O número de mols vai ser igual a essa quantidade, 35,9, dividido pela massa molar do NaCl, né? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. E a massa molar é 23 mais 35,5, que vai dar 58,5. O número de mols vai ser igual a 0,6. Tá? Vai ser igual a 0,6. Logo, a concentração vai ser igual a 0,6 dividido por 0,1. Lembrando que uma solução saturada ela vai ter essa quantidade em 100 ml de água, por isso que é 0,1 litros, né? Vezes R, que é 0,082, né? Vezes a temperatura em Kelvin, que é 298 Kelvin, que é 25 graus Celsius, 298, vezes o fator de Van't Hoff. Vamos calcular aqui o fator de Van't Hoff. Ó. I é igual a 1 mais alfa. O alfa do
do cloreto de sódio é 100%, né? 1 vezes o Q, que é 2, menos 1. O I vai ser igual a 1 mais 1 vezes 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1, então é 1 mais 1. O I vai ser igual a 2. Aqui o fator de Van 't Hoff é 2. Agora é só calcular. 0,6 sobre 0,1 dá 6, vezes 0,082 vezes 298 vezes 2, que vai dar 293,2 atm. Ou seja, essa aqui é a pressão que eu tenho que aplicar, né, na solução de cloreto de sódio para dessalinizar essa solução. E esse procedimento é muito comum, né, lá no processo de dessalinização da água. Então, gente, é isso. Lembrem-se que quando você adiciona um soluto não volátil em um solvente, as propriedades vão ser alteradas, tá certo? E hoje nós fizemos muitos exercícios, espero que tenha ajudado você nos seus estudos, beleza? E essa foi a nossa aula. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, inscreva-se aqui no meu canal e não esqueça de ativar as notificações para receber todos os meus vídeos. E se você quer receber conteúdo diariamente sobre química aí no seu celular, é só se inscrever no meu canal no Telegram. O link eu vou colocar aqui na descrição, tá beleza? E se você quer conhecer um pouco mais sobre a minha rotina, saber como eu trabalho todos os dias e aprender química direto, é só me seguir lá no Instagram. O meu perfil é o @profedossouza. Valeu!